nós vamos começar falando sobre suicídio, tá? Eu vou dar uma orientação rápida para vocês, mas se vocês prestarem atenção, aquilo que eu vou falar aqui para vocês hoje é o básico para você salvar uma vida. É o básico para você identificar uma pessoa que está pensando em suicídio e para você já fazer uma intervenção para salvar uma vida. Já colocaram aqui. Então, eu vou falar para vocês aqui hoje 4 coisas que você precisa saber sobre o suicídio, tá? A primeira coisa que você precisa saber sobre o suicídio é que 97% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos psiquiátricos. 97% dos casos. Primeiro, nós precisamos entender o que leva uma pessoa a se suicidar. Pessoas que cometem suicídio, elas têm algum tipo de transtorno mental, elas têm algum vício, como vício em drogas ou alcoolismo, ou elas cometem o suicídio por impulso. Alguns pesquisadores têm dito que a última onda do Covid seria uma onda de saúde mental. Muitas doenças de saúde mental viria quando a pandemia estivesse acabando. Isso é verdade, eu já tenho visto isso lá no meu consultório com as pessoas que têm me procurado. E as situações que nós vivemos agora no Covid, ela tem feito aumentar e muito o número de casos de pessoa com depressão. A pastora estava me falando ali agora que ela ficou sabendo que há pouco tempo atrás, o maior número de atendimentos do SAMU na nossa cidade era com pessoas de Covid. E agora, o maior número de atendimento do SAMU de pessoas na nossa cidade é de pessoas com tentativa de suicídio. Para você ver como isso tem aumentado. A depressão, meus irmãos, é uma doença que altera o modo como o cérebro da pessoa funciona. O cérebro de uma pessoa com depressão, ela produz de forma desordenada alguns hormônios. E essa produção de hormônios desordenada causa os sintomas da depressão, que são tristeza, desânimo, irritabilidade, mudanças bruscas de humor, isolamento, excesso ou falta de sono, excesso ou falta de energia, perda do interesse em atividades que a pessoa antes gostava de fazer, choro com facilidade, dificuldade de atenção e de concentração e pensamentos suicidas. Pode passar, querida. Veja só esse dado. A depressão, pode passar aí por favor, a depressão, ela é responsável por mais da metade dos casos de suicídio que acontecem no mundo. Volta por favor. Isso. Era aqui mesmo. A depressão, ela é responsável por mais da metade dos casos de suicídio que acontece no mundo. Agora nós precisamos entender uma coisa, principalmente nós cristãos precisamos entender isso. A depressão, ela é uma doença. A depressão não é uma possessão demoníaca, tá? Principalmente nós cristãos precisamos entender isso. Pessoas com depressão, elas estão doentes, elas não estão possessas com o demônio. Alguém aqui já chegou e viu uma pessoa endemoniada e falou assim: olha, demônio, toma esse Rivotril aqui que vai sair. Toma essa fluoxetina, está endemoniado, leva essa fluoxetina aqui, dá para ele que vai ficar sem o demônio. Se fosse demônio, psiquiatra, remédio, psicólogo, terapia não curava. Eu não oro por ninguém no meu consultório, mas as pessoas entram depressivas e saem boas. Então precisa ficar claro para nós que depressão, ela é uma doença.
E ela é uma doença que é responsável por mais da metade dos suicídios que acontecem no mundo. Então, a gente pode afirmar que mais da metade das pessoas que se suicidam no mundo, elas estão doentes. E doente precisa de tratamento. E nesse caso, o tratamento é feito com psiquiatra e psicólogo. Tá bom? Primeira coisa que você precisa saber é isso. Segunda coisa que você precisa saber, pode passar por favor, querida. Uma pessoa com pensamento suicida, ela dá sinais antes de cometer o suicídio, tá? Na grande maioria dos casos, antes da pessoa cometer o suicídio, ela dá alguns sinais. É claro que quando a pessoa comete suicídio por impulso ou decorrente de um abuso de drogas, isso não acontece. Mas na grande maioria dos casos, dias ou semanas antes, a pessoa dá alguns sinais. E como é que são esses sinais que ela dão? Geralmente os sinais, olha, eles são através de palavras ou de atitudes, tá? Tem gente que diz que quem tenta o suicídio quer chamar a atenção. Eu até concordo com você, desde que seja, quer chamar a atenção para pedir ajuda, não quer chamar a atenção para manipular. Não, tá? Ele quer chamar a sua atenção falando, me ajuda, eu estou precisando de você, eu preciso de você, porque eu não estou conseguindo lidar com coisas que estão passando aqui. Se for neste sentido, eu até concordo com você, tá bom? Agora vamos lá, os sinais mais comuns através de palavras são comentários que as pessoas fazem no dia a dia, em conversas triviais ou através de posts que ela coloca nas redes sociais. Outro dia eu estava vendo lá os stories, aí apareceu o story de uma priminha minha lá, com uma frase meio estranha. Na hora eu já mandei mensagem para ela, falei, e aí, que frase é essa aí? Ai não, é só uma letra de uma música. Eu falei, estou de olho em você, viu? Por quê? Os sinais são dados assim, de forma muito sutis. Então veja só, pode passar. Eu coloquei aqui para vocês verem algumas frases que as pessoas costumam dizer. Então olha, não aguento mais, a vida não faz mais sentido para mim, ai, eu estou cansada de viver, queria dormir para sempre e não acordar nunca mais, ai, eu queria deixar de existir, queria morrer, se eu morrer, eu deixaria de ser um peso para os outros, não tenho mais motivos para viver, eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra, ninguém vai sentir a minha falta. Às vezes ela faz uma pergunta, será que as pessoas vão sentir a minha falta no meu enterro? Será que elas vão chorar no meu enterro? São sinais que as pessoas estão dando, que elas estão pensando em suicídio, tá? A pessoa também pode dar sinais da sua intenção de suicídio através de atitudes, pode passar. Por exemplo, quais são as principais atitudes que a pessoa toma antes de se suicidar? Está lá. Ela começa a se despedir dos familiares e dos amigos, ela começa a pagar as contas dela e deixar as finanças todas em dia, ela começa, se for mais velha, organizar um testamento, ela começa a fazer cartas de despedida, ela começa a pesquisar formas de morrer, ela começa a doar os seus bens, ela começa a dar o que ela tem, ela se isola socialmente e pode aumentar o uso de drogas ou outras substâncias. Tudo isso são sinais que as pessoas dão antes de cometer o suicídio. E as pesquisas elas mostram que 2/3 das pessoas que tentam ou cometem o suicídio, 2/3 é muita gente. 2/3 das pessoas que tentam ou cometem suicídio, elas haviam falado antes com algum familiar, mas esses sinais não foram identificados. Se você já passou por isso, alguém na sua família já cometeu suicídio e você não identificou os sinais, não se culpe. Para um profissional treinado, muitas vezes não é tão fácil assim perceber um sinal que dirá para você. Então, por isso você não precisa se culpar. Mas a partir de hoje você pode já ficar um pouco mais atento, tá bom?
Esses sinais, eles são na verdade um pedido de ajuda, de apoio e de atenção, para que as pessoas consigam lidar com o sofrimento que elas estão passando. E se ela encontrar alguém que possa ouvi-la sem julgamentos e somente disponibilizar-se para estar ali com ela ouvindo, ela pode mudar de ideia com muita facilidade, tá bom? Terceira coisa que você precisa saber sobre o suicídio, pode passar. Conversar sobre o suicídio não incentiva a pessoa a se suicidar. Tem gente que até desconfia, mas se eu falar, eu vou estar dando ideia. Não vai. Pelo contrário, se você falar, você vai estar dando oportunidade para ela se abrir. E só o fato dela colocar para fora e encontrar em você uma pessoa de confiança, já pode ser uma âncora que vai impedir ela de tomar essa atitude, tá? Então, falar sobre o suicídio com uma pessoa que tem pensamento de suicídio, que nem eu coloquei aqui, ó, pode fortalecer o seu vínculo com ela. Fortalecendo o seu vínculo, vai dar a ela outra visão sobre os problemas que ela está enfrentando. E, dando a ela outra visão, ela pode encontrar outras opções que não sejam o suicídio. Então, falar com a pessoa sobre o suicídio pode justamente salvar a pessoa. Aí, Gessé, mas como é que eu vou conversar esse assunto? Vou te ensinar agora, presta atenção, ó. Você vai, pode passar, você vai começar essa conversa de uma forma respeitosa, compreensiva, franca, amorosa, e eu coloquei bem grande aqui para você lembrar disso, sem julgamentos ou acusações. A pessoa chega para você e fala: ai, eu não sei, estou muito triste, estou pensando em me suicidar. Mas por quê? Olha a vida que você tem, menina. Não falo mais nada. Acabou. Não encontrei um espaço para me abrir com você. Já vi que eu estou sendo acusada, julgada, não estou sendo entendida. Então, ó, como é que eu falo, Gessé? Você vai chegar para ele e vai falar assim, ó, para ele, para ela, vai falar assim: olha assim, fulano, ultimamente eu tenho observado os seus comportamentos e algumas coisas que eu tenho visto têm me deixado muito preocupado com você. Sabe, uma das coisas que me deixou preocupado foi um daqueles comentários que você fez. Aí você vai falar aqueles comentários que ele falou, que são os sinais, sabe? Aí você vai falar, foi um daqueles comentários que você fez, que não tem mais motivos para viver, que quer dormir para sempre, e que a sua vida não tem mais sentido. Sabe, fulano, eu percebi também, aí você vai falar dos comportamentos que ele está tendo. Percebi também que você tem se isolado mais, você tem parecido bem triste, desanimado, você parou de fazer algumas coisas que você gostava. Eu percebi essas coisas em você. Ó, eu estou te falando tudo isso porque eu me preocupo com você e eu estou disposto a te ajudar. E caso esteja acontecendo alguma coisa, você pode contar comigo. Por isso eu vou te fazer essa pergunta agora, tá? Você está pensando em se suicidar? Pronto. Você agiu de uma forma respeitosa, compreensiva, sem julgamentos, sem acusações, e aí você se cala e dá oportunidade para a pessoa falar. E cuidado, porque a gente fala muito também com a boca fechada. Fique tranquila, ela não vai se matar na sua frente não, fica tranquila. Respira, acolhe ela, ouve ela e deixa ela colocar para fora, tá? É essa forma que você vai conversar com ela. Desta forma, a pessoa ela vai se sentir acolhida. E o fato de você ouvi-la e estar presente com ela, falando sobre o sofrimento dela, vai mostrar a ela que você se importa com ela e que ela pode contar com você. Uma das coisas que as pessoas com depressão pensam é que ninguém se importa com ela, que ela é um peso para os outros. E essa atitude sua vai mostrar para ela que é mentira isso daí, certo? A última coisa que eu quero que você saiba, a quarta coisa: como é que eu posso ajudar, Gessé? Coloquei aqui para você 4 coisas. Primeira coisa, se você desconfiar,
você vai perguntar, para ter a certeza, certo? E se ela falar, olha, eu estou mesmo pensando em me suicidar, eu já até escrevi um bilhetinho aí para deixar para vocês. Aí você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você vai incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional. Só que não adianta você falar assim, olha, procura um psicólogo ou um psiquiatra. Ela não vai procurar, ela não tem ânimo para nada. Você falar assim, olha, você não acha que seria melhor você procurar um tratamento? Eu posso te ajudar. Aí você pega o seu celular, pesquisa lá, psicólogo no Guarujá. Aí vai aparecer o Gessé, um careca bonito, fala, olha esse daqui, parece ser um bom profissional. Olha o merchan. Olha esse daqui, parece ser um bom profissional. O que você acha? Posso ligar e ver se ele tem horário? Você está conduzindo ela não tem ânimo para ir. Posso ligar para ele? Eu vou com você se precisar. Aí eu espero do lado de fora, você entra, depois eu volto com você. É assim que você precisa fazer. Não adianta você falar, marca um psicólogo para você. Não vai marcar. Não vai marcar. Você precisa incentivar e ajudar, tá? A terceira coisa, incentive a pessoa a fazer coisas que ela sempre gostou de fazer. E quando eu digo incentivar, faça com ela. Gostava de dar uma caminhada, vamos caminhar amanhã? Eu vou com você. Vamos no cinema amanhã? Você gostava de ver filme, percebi que faz tempo que a gente não vê um filme, vamos amanhã? Incentiva ela a fazer coisas que ela gostava de fazer. Por quê? Geralmente as pessoas que têm depressão, elas costumam de parar de fazer coisas que elas gostam, e isso piora a depressão. Se você incentivar e fizer junto com ela, vai ajudá-la a melhorar um pouquinho, tá bom? Por último, ajude a pessoa a encontrar o seu lado espiritual. As pesquisas têm mostrado que a prática da espiritualidade é um fator protetor contra pensamentos e impulsos suicidas. Mas aí tem um detalhe, meus irmãos. Se a pessoa praticar a sua espiritualidade na igreja, a igreja precisa ser um local de acolhimento. Você sabe qual é o pior local que existe hoje para uma pessoa ter uma crise psiquiátrica? É na igreja. Porque é o lugar que ela encontra muito dedo apontado e pouco braço aberto. Mas isso é assunto para outro dia. Só para vocês se ligar. Agora, o que você nunca deve fazer? Você nunca deve fazer isso aqui, falar o que você pensa. Agora eu vou aproveitar. Agora? Não. Falar o que você pensa não vai ajudar aquela pessoa que está em suicídio. Vou dar um tranco agora. Vai. Você que vai levar o tranco depois. Falar o que você pensa não ajuda. Palavras duras ou mal colocadas podem fazer a pessoa perder a confiança em você. E ao invés de trazer ela para o seu lado, você afasta mais ela e afunda mais ela na depressão. Então, isso só vai causar mais sofrimento. Mas tem uma regrinha de ouro que, se você usar ela, você não vai errar. Vou contar para você aqui agora. A regra de ouro é essa aqui, ouça mais e fale menos. Você não vai errar. Se você fizer isso, você não vai errar. Dê oportunidade para ela falar e e o que mais tem passado pela sua cabeça? Pronto. Para terminar essa parte, eu coloquei uma frase aqui para vocês gravarem. Só fale quando as suas palavras forem melhor do que o seu silêncio. Sabe por quê? Você não tem ideia de quanto tempo algo que você diz pode ficar na cabeça de alguém. Então cuidado com o que você fala. Não é hora de dar tranco, de falar a verdade. Não, é hora de abrir o braço e abraçar. É isso que ela precisa. Ela não precisa de ninguém para chegar lá e pisar nela e ajudar ela a afundar, não. Ela já está se afundando sozinha. A depressão já está afundando ela.